Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um IanoCast, um podcast do Hospital de Olhos Iano para levar muito mais entretenimento, bate-papo, mais informação para você. E hoje a gente está com um podcast especial aqui, com convidados especiais, para falar um pouquinho agora sobre o Dia dos Namorados. Então a gente está aqui com o Dr. Nilson. Eu queria que cada um se apresentasse, depois a gente vai contar a história um pouquinho de cada um. Então, Dr. Nilson, pode se apresentar. Olá, tudo bem? Meu nome é Nilson Alessandro, sou oftalmo, do Hospital de Olhos Iano. Estou aqui no Tocantins há 7 anos, então é isso. Casado com a doutora Lara. Casado com a doutora Lara, que também está aqui junto, também vai falar. Doutora Lara também pode se apresentar. Bom, meu nome é Lara, eu tô também, obviamente, aqui no Tocantins há 7 anos. Eu trabalho com a parte de pediatria, de oftalmopediatria do Hospital de Olhos Iano. Entre indas e vindas de São Paulo, eu tô aqui há 7 anos. Ótimo. E também a gente está com um casal aqui, né? A doutora Joana, o doutor Simon. E aí eu queria que a Joana se apresentasse. Meu nome é Joana Ribeiro, sou dermatologista, tô aqui em Palmas há 10 anos, atuando, desde que eu terminei a residência, vim pra cá e com uma clínica há 7 anos, com uma sócia, e casada com o Simon tem 6 anos. 6 anos. E o Simon? Eu sou Simon, sou ortopedista, também estou em Palmas, estou em Tocantins há 10 anos, Palmas há 7, 8 anos, pai do Pedro e da Lara e sou esposo da Joana. Sou conhecido como esposo da Joana também. Então, e aqui, assim, a gente tá... Agora esse podcast especial, né, pra gente falar um pouquinho sobre o Dia dos Namorados. A gente vai falar um pouquinho, assim, só como que é essa vida, né, de 2 médicos aí na família, com 2 aqui, coincidentemente, nós 3, né, temos 2 filhos, pra dar conta aí, lidar o dia a dia aí, que não é fácil, porque nosso tempo é muito corrido aí, o dia a dia. Mas primeiro eu queria saber como que foi aí a história de vocês, Nilson e Lara, como que vocês se conheceram? Quanto tempo faz já que vocês se conheceram? Bom, posso errar um pouquinho as datas aí. Eu devia perguntar sobre a Lara, né? Mas foi uma história bem interessante, assim, a gente fez no Rio de Janeiro, né, a faculdade lá na Gama Filho, e foi mais ou menos no 5º período, né, 6º período que a gente se conheceu. A gente estava numa festa, né? Mais ou menos isso, festa de apartamento. Aí eu peguei, tava lá na festa, falei, nossa, que moça interessante, né? Vamos lá fazer um galanteador. Conversa vai, conversa vem, de onde que você é? Ah, eu vim lá do Mato Grosso. Falei, nossa, eu vim do Mato Grosso também. Ah, mas olha só, tá aqui há quanto tempo? E de qual cidade você é? Ah, sou de Barra do Garça. Falei, meu Deus, mas eu sou de Barra do Garça também. Como assim? Não, é uma faculdade que entrava assim, 400 alunos por ano, né? Cada 200 alunos por período. Então foi uma coincidência grande mesmo. No final, os nossos pais se conheciam diferentes em campo também. diferente. Ele era Campus Piedade, eu era Campus Jacarepaguá. Você viu como que é o destino, né? A gente se conheceu numa festa. Isso foi em 2006. Tem 2006. Tempo, né? E como era campus diferente, era difícil a gente ter contato, porque ainda mais nesses primeiros períodos, que era todo mundo pegava pouco hospital, né? Então foi uma coincidência grande mesmo. Aí a gente terminou a faculdade lá em 2010. Isso, e a gente casou em 2012. Casamos em 2012. E aí, Lara, daí vocês decidiram fazer, vocês fizeram então, conheceram na faculdade, mas depois fizeram oftalmologia daí, também no mesmo local, como que foi? Daí vocês decidiram fazer? Quando a gente terminou a faculdade no Rio, eu gostava muito do Rio de Janeiro e o Nilson detestava. Aí eu falei pra ele, eu quero fazer oftalmo. Ele falou, não sei ainda o que eu quero fazer, talvez oftalmo, talvez ortopedia, super a ver uma coisa com a outra, né? Aí na hora que ele começou a acompanhar a ortopedia lá na Santa Casa de Santos, ele falou assim, esse povo trabalha muito. Se lasca muito. Aí ele falou, isso não é pra mim, não. Porque eu lembro até hoje da frase do amigo nosso que fez lá. Quando você é R1, que é o primeiro ano, vou deixar bem claro, né, que é o primeiro ano da residência, você quer desistir todos os dias. No R2, você quer desistir um dia sim, um dia não. No R3, você quer uma vez por semana. E lá eles falavam isso. Porque era muito puxado.
Aí não tinha vida, literalmente. Aí ele falou assim, nossa, mas é Mas assim. foi no período também que eu tava dando muito plantão também, então não tinha nem como conciliar Ah, não, mas aí não, você queria ortopedia no começo. Aí ele falou, não, eu vou fazer uma coisa. E eu sempre quis oftalmo. Aí eu falei, tem que fazer uma área específica do que eu gosto. Eu gosto muito de trabalhar com criança. Falei, não, então eu vou fazer oftalmopediatria. Foi o que eu fiz. Adoro trabalhar com criança, tenho super paciência, que é o principal na oftalmopediatria. Pode não ser muito rentável, mas é muito bom, eu adoro. Então eu tô valendo, não tem Eu já importância. vou pegar o contato aqui, porque eu estou um pediatra. Então. Com 2 então- filhos, a gente já pega o contato. É verdade. E aí depois de lá, eles fizeram a faculdade juntos e aí decidiram ficar um tempo, né, trabalhando lá. Aí a gente na mudou região, pra em Santos. Santos. Ficamos em Santos um ano e meio, depois a gente mudou, que Santos é do lado do Guarujá. Aí eu comecei a residência, eu comecei primeiro que ele. E aí, aí tem a gente, uma a gente tem que ter balsa, uma né? balsa, a gente aquela balsa, Jesus uma amado. balsinha entre Santos e Guarulhos, a gente tinha que atravessar todo dia essa balsa. Tinha dia que era 40 minutos, tinha dia que era 2 horas, tinha dia que era 3. A gente odiava turista, porque quando tinha turista, era Aí era 1.000 mais horas pra cheio. atravessar. A A cidade gente... para. Aí eu falei, não, vou mudar pra Guarujá. E a gente mudou pra Guarujá. Até então a gente pretendia morar no Guarujá por muitos e muitos anos, porque a gente prestou concurso público e passou, nós dois. Então eu fazia residência de dia e de noite a gente dava plantão, cumpria a carga horária do concurso. Aí tem um negócio chamado filho. E na hora que eu terminei minha residência, que eu saía de casa às 6 da manhã e voltava pra casa 6, 7 horas, se não tivesse chovendo, que se tivesse chovendo, era trânsito. Se não tivesse neblina, que se eu estivesse em São Paulo, pra descer tinha comboio. Falei, gente, como é que eu vou ter filho? E vou sair de casa 5 da manhã e voltar 8 da noite. Quem é que vai cuidar dos meus filhos? Falei pra Alessandro, não tem condição. Se a gente continuasse lá, a gente ia ter no máximo um filho. E mesmo assim eu ia trabalhar meio período, não sei. Não sei o que a gente ia fazer. Até agora eu não entendi ainda o que poderia ter acontecido. Aí pintou a proposta da gente trabalhar aqui na Rihanna. Eu falei, Alessandro, pensa, filho, morar numa cidade onde tudo é mais perto, não ter que pegar trânsito, vamos. Aí ele falou, não sei. Eu falei... Foi literalmente o combo, né? Eles queriam contratar a Lara e falou, não, mas meu marido é médico, oftalmo. Então traz ele também. Falou, ó, Vamos pegou junto. um, trouxe dois. Aí a gente veio pra cá em 2015. Só que eu não tinha começado ainda o fellow de oftalmopediatria. Aí eu falei pra eles, pro pessoal da Toriano, né? Falei, olha, eu vou, mas eu volto. Aí foi o que aconteceu. Eu fiquei indo e voltando 2 anos. Não quis voltar mais. Na ponte aérea, né, Lara? Na ponte 2 aérea. Eu anos vinha aí. sexta pra cá e Especializou. voltava segunda-feira. Qual a distância daqui? Fica bem mais perto, né? Daqui pra Barra do Garça. Fica assim, a gente tava até agora em fevereiro. A gente bem assim, 900 não, quilômetros. é 980 quilômetros. 980. Mas assim, não é perto. Mas se a Não, gente não é vai- perto, quando a não, gente é. mora no Tocantins, se é um dia de viagem é perto. Eu descobri isso agora. É verdade. É bem diferente. Não, é porque eu né? perguntei porque às conexões. vezes por causa de avião ficaria até mais viável de lá pra cá, mas por causa dos avós, né? Sim, Ter sim. Mas a gente tá constituir tentando trazer família eles e- para cá. Já tem um plano aí, Já né? tem um plano. Temos um colado. plano. É o melhor plano do mundo. Pois é. Tentar. Os meus pais dificilmente vêm, que eles moram em Goiânia, mas o pai e a mãe da Lara acho que já tá quase. Acho Estão que... com o pezinho aqui lá Sim. já, né? Sim. As 2 netas estão aqui. Pesa, né? Nossa, e os 2 são apaixonados. É a melhor coisa do mundo, é a melhor coisa assim, né? Foi pra casa da minha mãe agora em janeiro, voltaram tudo enjoadas, estão mimadas pela avó, mas é ótimo, né? A avó é princesa, vó tem que mimar, tem que bajular, É faz que a gente parte. tem 2 filhinhas, a gente tem a Heloísa, né? E a Esther, a Heloísa 4 aninhos, a Esther uma bebê, 1 ano e 7 meses. Isso, mas é ótima essa fase, né? Nossa. E agora eu queria falar um pouquinho com a Joana e com o Simão para ver assim como que foi a história de vocês, assim, como que vocês se conheceram. O Simão me conheceu primeiro, né? Na verdade, realmente ele me conheceu primeiro que eu fui dar uma aula lá no CRM de educação, essas aulas de educação continuada. E ele tinha recém-formado, né? E estava participando dessa aula, enfim. Então ele me viu lá, eu não vi. Era obrigado essa aula? Você acredita que, ó, eu estava trabalhando em Paraíso, né? Tinha retornado ao Tocantins, comecei a trabalhar em Paraíso.
Aí fazendo PSF, plantão por ali por perto, cidade ali de Vinópolis, Baulândia, e tinha um veterano, Dr. Petrônio, ele morava em Brasília, então ele tinha entrado num programa, aquele programa Mais Médico, já aposentado, ele era aposentado em Brasília, era aposentado pelo Banco Central, então estava tranquilo, como ele era do Tocantins, ele falou, vou retornar ao Tocantins, e escolheu o Paraíso. Acho que 3 anos do programa, ele ficou 3 anos lá e aí ele, bom, vamos fazer educação médica continuada? Nós vamos junto e tal. Imagina, eu com meus 30 anos, 29, e o Petrônio, 28, 29 anos, e o Petrônio com 60, e uma pessoa agradável, muito agradável. Falei, vamos. Aí fizemos a inscrição do curso de educação médica continuada, era uma vez por mês, um final de semana por mês, ali no CRM, em 2014. Aí eu tô aqui já cansado, última aula, finalzinho do dia. Aí a Joana, a gente chegou um pouquinho atrasada, né, Joana? 5 minutinhos atrasada, normal. Aí eu já aqui, daquele jeito, escorado na cadeira. Aí o Petrônio, ó, a doutora que a gente tava esperando aí. Aí eu, já, galã, né, já posicionei aqui e tal. Aí assisti a aula, me chamou a atenção. Quando foi poucos dias depois, né? Acho que Por coincidência, eu tinha uma amiga que morava em Paraíso e era da época da pecuária e eu fui na pecuária. E lá ele cheguei ficou perto. lá me Já esperando, só viu. que ele já me conhecia. Enfim, cheguei aí a gente perto. começou a conversar. Tinha uns 2 meninos ali já também, conversando perto. Aí eu falei, não, hoje não, porque hoje a oferta, né? Lei da oferta e da procura, hoje tá valorizado demais. Mas eu vou ficar aqui perto, né? Sendo pelo menos galanteando aqui, igual ele falou, sendo um pouco mais. E aí pronto, aí nesse momento aí a gente começou a conversar, interagiu, mas não foi o que aconteceu Mas nada. não deu nada. É. Foi uma conversa, uma saída. Verdade, Eu não a gostei gente- muito dele nessa época. Foi. E 2 anos depois. Aí a gente ficou como 2 se anos fosse e meio, conhecidos. mas 2 anos eu me- depois. Não, Aí ele ficava, me mandava mensagem, me encaminhava fiquei chateado, né? Tava em alta. Tava em alta, né? Naquela época. Como assim não fui interessante, né? Você foi na geladeira há muito tempo. né? Aí eu falei, não, tem que respeitar. Não, aí cada um seguiu sua vida e realmente 2 anos depois a gente se reencontrou. Aniversário dela. Eu lembro que foi meu aniversário. aniversário de 30 anos, lá no fim de como é que é? No Risca-Faca daqui. No Risca-Faca. No Olha, Alquimia. Você lembra do Alquimia? Ah, sim, lembro. Fim de festa, a gente foi pra Alquimia Fim de festa. e eu reencontrei ele. Enfim, aí a gente começou a conversar e aí dessa vez deslanchou. Eu mandei uma mensagem pra ela no dia do aniversário e coincidiu da gente se encontrar, né? Foi. Ela falou, você leu lá, eu te mandei uma mensagem e tal. Eu tinha lido, mas não tinha respondido. Não, 2 dias depois ela não Viu, respondeu. Aí ignorou. 2 dias depois ela respondeu. Eu falei, a mensagem chamou a atenção, né? Um texto legal. Tal. Aí daí a gente começou a conversar e começou a sair algo mais só nosso mesmo, até se tornar público. E acho que foi bem melhor. Foi bem melhor do que talvez se tivesse Em acontecido há 2 2014 anos. não ia acontecer Talvez, legal. não teria. Maturidade era Não, hoje não teria o Pedro, hoje não teria a Lara. Eu acho que Aí isso hoje aí. tem 2 filhos, Eu acho que o né? resultado foi tudo no seu tempo. Tudo no seu tudo Foi. no seu tempo de Deus. Aí foi bem rápido também. A gente namorou, noivou, casou. E já casou. Foi com 1 ano, né? Nossa, rápido. Nossa, mesmo. nossa, demorou 16 anos. Passaram todas as crises dentro de do namoro. Não, mas você sabe de uma coisa que eu falei pra Alessandra? Todas as vezes que a gente vê um relacionamento tão. Lógico, gente, quem não briga, quem não discute, quem não tem um quebra-pau do dia a dia de normal. Mas a gente nunca terminou. Nunca. terminou? Nunca terminamos. Nunca falamos, nunca passamos um dia longe um do outro. Nunca. Mas a gente também nunca terminou. Não, né, 7 anos, né? 6 anos, 7 anos juntos já. A gente também nunca chegou a falar assim, tô saindo. Não, nunca teve isso. Sempre tem, assim, aquele Normal, momento que a né? gente vai. O interessante é que sempre em algum momento da euforia, eu acho, assim, do momento que os dois estão. Que existe uma. Eu vou falar, no momento de uma excursão existe uma alteração. No momento que os dois estão se alterando, parece que tem um que faz assim. Aí, né? É uma coisa assim. Incrível. Um puxa o freio de mão total, aí já desconforta o outro também já não consegue mais seguir brigando, porque se o outro já puxou o freio de mão e já cedeu ali, né, já teve alguma coisa que, peraí, a outra pessoa não quer seguir com isso aqui, né? Então eu também, pra que eu vou? Eu tô sendo estúpido em seguir, né? Então, peraí, eu também vou puxar o freio de mão, vamos tentar. Aí quando os ânimos se acalmam, é até melhor.
É até melhor, né? Melhor Porque coisa, aí porque na hora da conversa nervosismo flui, não dá. você bota o amor na balança e isso pesa muito. Lá em casa, a primeira vez que a Lara falou que eu tava certo, eu fiquei meio desconcertado. Falei, gente, será que tem uma coisa errada? Eu falei, será que ela tem que pegar? Eu, não, certo. Será que ela tem algum exame? Você meu, tá pra ver que eu certo. tô muito doente, entendeu? Tem uma pegadinha ali, né? Será que eu tenho que concordar que eu tô certo agora? Não, eu fiquei sem reação na hora. Nunca cheguei Nossa. nessa etapa do Sério. Fica tranquilo, eu sei o que é isso. Palavra final, né? Eu já Sempre da mulher, Não é né? dele, sim, sim. Não. É igual um amigo nosso, ele falou assim, você ganha alguma discussão dela? Ele falou, não, é difícil. Eu falei, pois é, só que Tem hora que eu falo pra ela assim, eu tô com meus argumentos aqui, eu começo a preparar e ela já começa de lá e eu falo, tu devia ter feito direito. Tu devia ter feito direito, porque tem hora que me trava, né? E eu falo tem mais bastante, eu argumento. converso bastante, eu altero o tom de voz e falo, tu devia ter feito direito, tu vem com muito argumento, não sei o quê. A discussão não tá indo pra esse lado, né? E, tipo assim, eu falo, me perdi, não consigo. Pronto, acabou. Me perdi aqui, eu tenho que me organizar pra voltar pra discussão. É melhor não voltar, né? Gente, mas assim, tudo com filho é filho é a melhor coisa do mundo, com certeza. Mas também, num relacionamento a dois, a gente tem que também saber separar filhos e casar. Quando eu tive a minha primeira filha, nossa, foi muito difícil o começo. Muito difícil mesmo pra mim. Porque você sabe, eu e a Alessandra, a gente é bem boêmio, a gente gosta de sair, a gente gosta de festa, a gente gosta de barzinho, a gente gosta de festar mesmo. Não vou mentir, não, a palavra é essa, a gente gosta mesmo. E aí chegou a Heloísa e acabou. Acabou. Por quê? Porque ela tinha que dar atenção pra ela. Eu falava, gente, e agora meu casamento? Como é que eu vou fazer? Aí foi uma época também que eu tava viajando muito também, né? A gente tava vivendo em empresa, em Redenção, Luiz Eduardo Magalhães. Então eu saía de casa. Toda semana, né? Toda semana. Eu saía de casa no domingo, na segunda de madrugada, e retornava só sexta-noite. Extremos, Então, extremos. Aí de Redenção já ia pra Araguaína. Araguaína voltava, e na outra semana fazia o contrário, eu ia pra Luiz Eduardo Magalhães, voltava, de vez em quando tinha pra Gurupi. Era na estrada. Só na estrada. E eu sozinha com ela lá. E a gente não tinha família nenhuma aqui. A gente continua sem. agora, a minha irmã mudou pra cá tem pouco tempo, mas era só eu, ele e a minha filha. Não tinha mais ninguém. Ninguém. Não tinha um grupo de apoio nenhum. Aí eu falei, nossa, gente, eu tô aqui sozinha com essa menina que só chora. E ela chorava o tempo inteiro. Aí as coisas foram se organizando, aí tudo. Como diz você, tempo de Deus. Aí eu comecei a arrumar pessoas muito boas que me ajudaram aqui, graças a Deus, os funcionários muito boas. E aí eu falei, não, então agora vamos lá. A gente cria filho pro mundo. Deus sabe o tempo de cada um, mas assim, filho você cria, mas você cria pra você pro mundo. E meu marido vai ficar. Falei, então a gente tem que separar isso. Vamos separar marido, vamos separar filho, e o que a gente puder fazer nós três juntos, né? Pra nós três dava. E aí tudo foi se organizando com o tempo. Mas no começo o filho é muito complicado. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Eu entro no consultório, na época da Heloísa era às 8, saía às 18. Aí tem natação, aí tem balé, aí eu tenho que ir pra academia. E assim, eu lembro que quando ela nasceu eu não tinha tempo de ir pra academia, porque ele viajava muito e eu não queria separar dela à noite, porque eu falava, gente, eu trabalho o dia inteiro. E à noite eu vou pra academia. Não, isso é futilidade. Eu colocava ela no canguru, eu ia pro Parque César Mar, dava voltinha, só eu e ela. Caminhando. Falei, não, tem que fazer, tem que queimar as calorias, não tem? Tem, então vamos. Aí eu lembro de todo mundo postava assim, nossa, que lindo, nossa, que mãe corajosa. Porque ela com 2 meses eu enfiava ela no canguru e ia caminhar. Ainda. Eu acho que a nossa vida como autônomo, né? Nós como somos autônomos, a gente para de trabalhar, a gente não tem o ganho, né? Então a gente tem que separar muito bem, né? Essa questão do filho, tem que ter os horários, né? Mas, e assim, eu acho que vocês, assim, conseguiram, claro, lidar muito bem com isso, mas é difícil, porque tem o horário da natação, tem o horário né, às vezes do balé, a minha filha que diga, né? É balé, é ginástica, é natação, é kumon, é assim, cada hora tem um horário, mas não é fácil, principalmente quando é vida de casal médicos, né? Eu acho que isso é muito complicado e principalmente quando não tem apoio, né, da família. Eu acho que a família ali, às vezes uma babá que falta ali, você tem o suporte, né? Mas quando não tem,
né? Vocês têm a família aqui ou vocês conseguiram, assim, como que vocês conseguiram lidar com isso aí, também com 2 crianças, né? Então, é igual ela falou, filho é a melhor bênção, a gente sonha, planeja, espera, mas realmente muda tudo, né? Muda a nossa rotina. Eu penso assim que pro casamento, se o casamento não estiver bem estabelecido, ele desestabiliza porque, né, quando o bebê tá pequeno, o nosso foco é mais o filho e o marido acaba ficando de lado. Então, se você não tiver essa sabedoria e o marido também não tiver a paciência necessária, eu acho que é um dos motivos do casamento desandar. E junto com isso, o trabalho, o fato de nós sermos autônomas, né? A gente não tem 6 meses de licença maternidade. Do Pedro eu voltei com 21 dias, da Lara com 18. Então, assim, a gente tem que ter, assim, um bom entendimento nesse sentido e de apoiar mesmo, né? Graças a Deus, lá em casa, a gente tem uma rede de apoio maravilhosa, que é a Babá, que mora lá em casa. E eu tenho minha mãe também, que mora aqui. Inclusive, agora ela é minha vizinha. Então, assim, que bom. eu tô sabe, com aquela rede de apoio maravilhosa, assim, com os dois? Mas, conciliar isso, a gente sempre fica com esse peso, né? Eu já saio pra trabalhar, eu vou sair pra ir pra academia, eu também tenho isso, né? Eu vou, então, assim, eu tô com minha vida social muito, muito restrita, porque como eu já saio pra trabalhar, eu não me sinto no direito de sair pra outra coisa, né? Porque tem os dois, então a gente tem que conciliar e ao mesmo tempo a gente também precisa resgatar nossa autoestima, né? Indo pra academia, se cuidando, indo pro salão de vez em quando. Então eu acho que é um grande desafio e o marido precisa muito nos apoiar nesse momento. Eu acho que se não for um marido participativo, que eu falo que não é que ele tá ajudando, ele tá fazendo a parte dele, mas se cada um não fizer a sua parte muito bem certinha, eu acho que fica muito pesado, assim, principalmente pra mãe, né? Com certeza. E a rede de apoio eu acho que é fundamental. Eu acho que quem puder ter, eu sei que isso não é às vezes a condição de todo mundo, mas se puder ter a rede de apoio dentro de casa, eu acho que é essencial. Então isso torna a maternidade mais leve. Então, assim, com a Lara, nossa, 2, é muito mais difícil? Não é muito mais difícil, por conta da rede de apoio. Eu tô sentindo, assim, conseguindo levar de forma leve, assim, ser mãe de 2 por conta disso. Manda esse trecho aqui pra tua mãe lá, que tá meio que indecisa, já quase lá, vai que isso aqui é ajuda, né? Bater o martelo, né? Mãe, assiste isso aqui, ó. Olha o sentimento. Mas tá a aqui. avó faz muita diferença. Ela é daqui. Ela veio pra cá, Ela mandou pra veio pra cá. Na verdade, assim, eu sou de Araguaína, morei a vida toda em Goiânia, formei em Goiânia, aí quando eu terminei a residência eu vim. Meu irmão já morava aqui e depois meus pais vieram. Ah, que De legal. Araguaína. Não, aí eles moravam no interior de Goiás, porque a gente morava em Goiânia, meu pai trabalhava no banco, foi transferido, e aí quando ele aposentou ele veio. Então aí eu consegui juntar minha família toda aqui. E Os pais da... Não, eu tenho minha mãe aqui e também. a profissão de vó é cuidar do neto. Eu tenho minha mãe aqui impressionante. também. Só que minha mãe é bem jovem, ela ainda não aposentou e Ela ainda tá, ela até brinca ainda, né? Porque ela ainda fala assim, não, calma aí, isso aí, ela ajuda, mas assim, não, calma aí, isso é filho teu. Esse meu processo aí eu passei e tal, mas ela dá, eu ligo pra ela e falo, esse final de semana ela tô indo, junta as coisas dela e vai sábado, volta domingo, ajuda, ela já chega fazendo as coisas da casa lá, ajudando, então ajuda muito, mas assim, o fato de ter o meu sogro e minha sogra, nosso vizinho de fundo, isso é genial. Você sabe aquela tranquilidade de leva na escola, busca na escola. Porque a tal das atividades extracurriculares é muito difícil. Isso assim, eu liguei pro meu sogro essa semana. E tá no horário, não tirar compra isso e isso que tá faltando em casa pra mim, assim, se ele agora, já pegou o carro, já foi, porque ele também tá aposentado, minha sogra tá aposentada, então assim, eles se oferecem. Não é que eles vão... se precisar hoje, quase todo dia ele manda uma mensagem. Tá precisando de alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa? E isso é uma coisa que, às vezes, me dá um pouco até de vergonha, que eu falo, não, isso aqui eu vou dar um jeito de fazer. Porque pedir pra ele fazer isso aqui pra mim, tipo, sair pra comprar alguma coisa de mantimento, alguma coisa de casa. Não, isso aqui eu vou dar um jeito. No final, quando eu sair aqui do hospital, eu passo em frente a um supermercado e compro. Mas assim, isso não incomoda ele em nada. Eu peço as coisas pra ele já tá pronto. Entendeu? Então, assim... tranquilo, e dão atenção para as crianças. Minha sogra, eu falo que ela tem acho que a primeira profissão dela é ser mãe, porque foi uma coisa assim que o cuidado dela com os netos, o cuidado dela até hoje com a Joana e com o Rodrigo, meu cunhado, eu fico olhando assim, eu falo, caramba,
Negócio Tem o legal, dom, né? né? Legal, ela tem um nasceu pra dom. isso. Ela tem. Ela Legal. nasceu, ela falou assim, ó, tu vai ser uma mãe. E eu fico olhando ali, é um cuidado, é um zelo, e isso termina passando pra mim também. certeza. Porque eu chego em casa ali e tal, aí ela, ó, separei tua comida, isso, tá. Aí eu fico olhando, nossa, eu não tô muito acostumado com isso, não. Tô muito acostumado com isso, não. E, Mal acostumado, tá ligado? não, eu acho que essa rede de apoio que a Joana citou e da forma que a Joana citou é incrível. E tendo essa referência é muito bom, né? Os pais sabendo criar os filhos, que foram nós, a gente sabe mais ou menos como é que vai manter os nossos filhos, mas da mesma maneira, né? Então, é muito bom ter essa referência em casa, graças a Deus. A gente se espelha nos nossos pais, né? A gente copia e cola, fala pra lá, vamos copiar e colar que É vai dar verdade, certo. é o copia e cola. Nos Porque não valores. tem isso, fica né? muito mais fácil. Em relação até, não sei qual é a religião de vocês, eu sou evangélico, o Simão é católico, mas não era praticante, então foi uma coisa assim também que a gente colocou como prioridade, né? De criar os filhos dentro da igreja com aqueles valores, porque eu fui criada assim e eu acho que isso é muito, muito importante, né? Sedimentar. E hoje a gente dá até medo da gente ver o que está acontecendo, né? Esse mundo digital que invade, a gente fala assim, o quarto hoje não é mais seguro. Na verdade, é o lugar mais inseguro do mundo se os pais não sabem o que está acontecendo. Então, assim, é uma preocupação E tá minha muito fácil, atual, né? Assim, o acesso a tudo. Ontem eu, assim, escutando música, o Christian, meu filho, ele adora os Vingadores, os super-heróis. E aí eu coloquei uma música, tava colocando a música lá pra contar a história dos Vingadores. De repente começou uma música, assim, falando como é normal um matar o outro. Era um rap. Falei, gente, como que é isso? Não é proibido. Tipo assim, é junto com a música do Capitão América lá. Tava lá no flow do Deezer e de repente começou essa música. Eu escutei, eu falei, gente, como que é um negócio assim? Assim, ele poderia estar escutando, né? Sim. É um negócio assim tão. E não tem como comum, como que a gente controla isso, né? Na verdade, não dá mais pra gente. Isso é o futuro, né? Então, assim, ou a gente cria os nossos filhos, educa e mostra o caminho vinculado a isso aí. Porque, assim, se você pegar, são 3 gerações que estão vivendo esse boom de informações relacionadas a redes sociais, relacionadas à internet. É a geração dos nossos pais, que até para eles isso é muito difícil, né? Como assim, entendeu? Sim. E a nossa geração, que é uma geração que já vem vivenciando essa transição, né? Eu vou botar uma transição, até eu vou fazer uma comparação, desde o peão ao Blade, né? Então, assim, e vem nossos filhos que já nascem dentro disso. Altamente e que eles vão viver isso, é a profissão do futuro. Então, como é que a gente faz também para não separar e não apartar eles disso daí? Se isso vai fazer parte do futuro deles de forma cada vez mais constante. Não vai existir um reset lá atrás e vamos lá, roça de toco. Não vai ter isso, entendeu? Então, assim, como é que faz? É difícil, mas se a gente parar para pensar, foi difícil para nossos pais também. Foi uma coisa assim, é um desafio que é cíclico, né? Que vai mudando, vai né? mudando, O tipo, né? as preocupações. Mas né? eu acredito assim que na primeira infância eu acho que dá para tentar, vamos dizer assim, não isolar a nossa criança da tecnologia, mas dá pra gente manter um controle mais rígido, sabe? Claro. E implementar os valores que a gente quer, porque, né, vamos dizer assim, até os 7 anos a gente tem muita oportunidade, né, com nossos consegue filhos moldar muito de moldar, de colocar os valores. Então, assim, é uma preocupação. Eu falei, gente, cada época a nossa preocupação muda, né? Hoje a nossa preocupação Mas essa. Isso você falou a questão de religião, né? Não importa a religião, eu acho que é uma coisa importante mesmo, porque às vezes a criança, é a gente que tem que colocar, né? Então ela não sabe das coisas e assim, a gente tendo aquilo, os valores, o que é certo e o errado, né? Porque a criança não sabe o que é certo e errado. E o exemplo, né? Vamos dizer assim, o exemplo arrasta. Você vai conversando com a criança sobre um determinado assunto, às vezes ela não tá nem dando moral, você acha que ela nem tá prestando atenção. De repente, ela te devolve aquilo de uma forma, eu falei, tá vendo? Valeu a pena. Não, é engraçado. E valeu a pena eu ficar falando. Eu achei que não tava adiantando, mas tá adiantando. Eu tenho um ditado que me ensinaram que eu levo isso pra minha vida. Seus filhos é um livro em branco. Quem escreve é você. Você tem que escrever, porque ele não sabe nada. É um livro em branco. Você que tem que ajudar a escrever. Porque os valores, o que ele vai ser pra vida, é você que vai ajudar. Lógico, tem todo
contexto do social que pode mudar o que você quer, infelizmente pode acontecer. Mas Mas se se tem os você tiver uma valores, base boa, é. isso acontece com uma dificuldade É, bem menor. Lá em casa, assim, todo dia a gente tenta colocar o Pedro pra dormir, contar história e fazer oração. Aí todo dia vamos fazer oração e ele nunca, cara, Pedro, você ora ou a mamãe ora? Mamãe, mamãe. Aí todo dia, assim, eu tento fazer um caminho de uma oração. Aí, de repente, um dia, ele orou. E ele orou muito parecido com o que eu oro, né? sim. Então, assim, Ele tava entendendo a minha mensagem, então assim, eu fiquei feliz. Eu falei, não, tá valendo a pena. Porque eu tava achando que ele não tava dando Não, muito e moral sempre pra a minha gente oração. acha. Mas não, ele tava, e ele sabia os caminhos, o que ele, Sim. mais ou menos, o que ele tinha que agradecer, o que ele tinha que pedir. Eu falei, olha, vai. Igual eu tenho foi também um de tempinho. 4 anos, né? O meu filho também. A gente vai, às vezes, na minha filha, a gente é católica, minha filha é coroinha lá na igreja, ela tem 7. E ele, assim, sempre vai, fala, fica brigando, ai, não quero ir, e fica lá, que não quer, tá cansado, não sei o quê. Aí, de repente, ele sai e começa a cantar as músicas, começa a fazer, e começa a rezar, e aí você vê que realmente, assim, ele tava lá brigando, que não queria, não sei o quê, mas tava prestando atenção, Tava prestando né? atenção. É, tava prestando atenção. Então, eu acho que, assim, é uma coisa que a gente não pode desistir, né? Tem que ir lá, insistir, porque sempre a criança tá aprendendo alguma coisa ali. Vai tá captando alguma coisa. E tudo, né? É o que Coisa ela boa, disse, coisa né? ruim. É o livro, página branca que você vai escrevendo, né? E, assim, ele copia. As crianças vão copiar, assim, igual a Joana tá falando. Por exemplo, eu gosto de pescar, eu quero que meu menino... é um sonho, né? Eu quero que ele vá comigo. Então eu já tô levando ele já tem as coisinhas dele de pescar. Eu sou botafoguense, eu quero que ele seja botafoguense. Mas vai sofrer, não tem problema não, vamos sofrer junto nós dois, cada um pega na mão do outro aqui e tal. Vai junto já no tem sofrimento. ali tudo isso. Então, assim, são coisas que você imagina. E às vezes a gente consegue reconhecer deficiências que tivemos. É assim, claro, nossos pais nos criaram da melhor forma possível, né? A gente tenta se espelhar neles, igual você disse. Mas a gente consegue reconhecer algumas deficiências que os nossos pais tiveram, que às vezes a gente acha que é um vazio, alguma coisa que alguma lacuna que gostaríamos que nós tivéssemos vivido com nossos pais, que a gente fala assim, não, peraí, desse jeito aqui não, porque desse jeito aqui capaz que amanhã é ele que vai sentir essa vontade de ter vivido isso comigo, então eu vou tentar, esse jeitinho aqui eu vou tentar fazer diferente, né? Então assim, e em relação a nossa profissão a nossa profissão nos prende muito, tá? Isso é uma coisa que a gente fala assim, vamos lá, vou tentar organizar horários, se vocês conseguem, parabéns. Eu ainda não consegui chegar a esse nível de evolução. E tem o fato do prazer da profissão que nós desenvolvemos. Eu falo isso porque quando a Joana falou, olha, com o Pedro eu voltei em 21 dias, com a Lara eu voltei em 18, a Joana fez cesárea. E só que assim, não é que a Joana, poxa, eu gosto de trabalhar, não, ela ama o que ela faz. E ela ama também os filhos. Só que aquele momento ali, o momento que ela tinha, eu até brincava, falava assim, não, tu tem que voltar a trabalhar. Porque assim, já começa a ficar olhando muita coisinha. Fala, não, daqui a pouco tá reclamando até da poeira que entra. Não, tem que voltar a trabalhar, porque aí tu não vai reclamar. E ela ama, ela desempenha muito bem tudo isso. E é um exemplo que eu tento passar para os meninos dentro de casa também. É que, por exemplo, a minha mãe até comenta isso. Você sempre quis uma esposa que tu admirasse. Claro. E eu admiro a minha esposa. E eu conto isso no trabalho, eu conto isso até o pessoal, como é motivo de brincadeira dentro da ortopedia, né? E às vezes eu chego num lugar e assim, pra Joana se torna um pouco assim, se torna bem mais notória a questão dela ser conhecida em relação à rede social, em relação à profissão, que eu acho que ela tá muito bem e tudo isso. E até eu brinco, né? Eu cheguei ontem ali no jantar, aí é o pessoal ali aqui do evento. Oi, tudo bem? Você é o esposo da doutora Joana? Eu digo, sou esposo da doutora Joana. Eu até brinco com ela, eu falei, eu sou Simão para 3, para 2, eu era esposo da doutora Joana, mas agora eu sou Simão, lá eles me conheceram, né? Mas não é... Cara, eu acho legal, então eu vibro. Ela fala, olha, eu tô indo para um congresso, para um curso internacional, não sei o quê. Cara, você acha que eu vou ficar calado? Vou falar pros outros, minha mulher tá indo para um congresso internacional aí, entendeu? Eu vibro com isso, entendeu? E assim, é uma forma do Pedro, que eu fui criado pela minha mãe. Meu pai teve um momento da nossa vida que ele se afastou e se permaneceu ausente, né? Um ausente, mas liga, conversa, se vê. E então eu tive minha mãe como uma mulher que eu admirava, e tenho minha mãe como uma mulher que eu admirava, criou 4 filhos homens, sozinha e tal.
Admiração total. E agora, então assim, tenho a Joana na minha vida também, que é uma mulher que eu admiro, entendeu? Então assim, se o Pedro lá na frente, mais a Lara, olhar e falar, nossa, eu admiro a mamãe. Pô, tá bacana. Entendeu? Isso. Eu vou admirar o papai também. Não, melhor ainda. Mas a mamãe foi que carregou, a mamãe foi que teve as dores do parto, a mamãe foi que sofreu um corte, que ficou em recuperação, que teve que voltar a trabalhar ainda com 18 dias ali de tudo isso, e carrega, e peito de madrugada, e não sei o quê. Então, assim, não tem como competir isso. Mas Sem tem como a dúvida. gente E a fazer criança, outras quando coisas. tá doente, o também vai filho pra não vai- onde, né? Mas tem como a gente fazer outras coisas. Então eu vou lá, Machucou, vai pra eu faço onde? as compras lá de Vai pra casa, eu mamãe. vou buscar. Te vejo com frequência lá na Maple, a gente busca as crianças ali no mesmo horário. A gente então, buscar o filho na escola, fazer as compras lá de casa, cuidar dos carros. Não, eu que vou levar pra lavar, eu que vou levar pra revisão. tem que eu faço- dividir as funções, Então assim, eu vou né? fazendo tudo aquilo pra tentar deixar ela mais nessa tranquilidade de clínica e filhos, né? Dando melhor Porque eu suporte. sei que ela sofre muito com essa falta de tempo de, às vezes, não poder ir para uma academia porque acha que vai estar tirando aquela 1 hora de estar com a criança. Então, assim, são grandes desafios, Sim. né? Eu acho que quando você começou, estava falando sobre isso, né? Grandes desafios na nossa Não, vida. e né? assim, não é fácil, é justamente essa questão até de voltar. Eu voltei com 15 dias, os dois também. E ainda no dia do parto, eu fiz cesárea também. No dia do parto, eu operei umas 15 pessoas e no final da tarde eu fui lá e foi a cesárea. E assim, eu acho que é coisa que a gente ama, né? Que a gente faz assim. E não é bem isso que você falou, né, Simão? Não é que, não, eu não quero estar lá, mas assim, eu amo tanto a profissão que assim, eu me sinto bem estar lá. E assim, eu tinha um período também que eu ficava lá e de madrugada, amamentei até os 6 meses de idade. E assim, a gente conseguia lidar, a gente vai se desdobrando, mas eu acho que nada é impossível. Se você quer fazer aquilo, você se organiza no seu tempo, né? Então hoje, por exemplo, o meu dia a dia, eu acabo treinando de madrugada. Tem dias que eu acordo às 4 e pouco da manhã, porque eu preciso... eu vou correr, eu vou andar de bicicleta, eu vou fazer alguma coisa, porque eu não quero tirar aquele momento do final do dia, ali à noite, que eu poderia estar junto com eles, né? E aí eu falo, não, então eu vou me organizar para eu acordar mais cedo, que é o momento que eles estão dormindo, acordo, faço treino, trabalho o dia todo, chego em casa à noite e aí consigo ter esse tempo também com eles. Então, assim, eu acho que é difícil, não é fácil, mas a gente dá conta. Dá conta. E né? eu acho interessante, eu vejo assim que o tempo se multiplica. Porque quando a gente não tem filho, parece que a gente não tem tempo pra nada do mesmo jeito. E agora que a gente tem 2, eu faço mais coisas do que antes. Porque a gente vai adotando prioridades, né? E assim, a nossa realidade não é a realidade da maioria das mulheres que às vezes tem o tempo dos 6 meses. E muitas vezes a gente sente um julgamentozinho, né? Então a gente também tem que aprender a lidar com isso. Mas assim, eu lido muito bem com isso. Você vai voltar, você tá trabalhando até 38 semanas, que eu também trabalhei até o final, assim. E, nossa, mas você precisa descansar, né? Nossa, tem que dar atenção. Mas assim, a gente sabe onde é a nossa dor, né? Então, pra mim, voltar com 18 dias não foi um sofrimento. Eu voltei no meu ritmo. Eu ia lá, 2 horinhas, voltava. Sim. E é bom, isso né? Isso me faz bem. É. Eu seria feliz 6 meses, 100% em casa? Provavelmente não, né? Porque eu também sou condicionada, a minha profissão é essa. Então, assim, eu tô feliz fazendo dessa forma e a gente vai se desdobrando e Não, assim, multiplicando o tempo. É igual, eu voltei com 40 dias. Mas eu não conseguiria ficar jamais 6 meses dentro de casa. Não é porque eu não amo meus filhos, gente. É porque eu sou ativa. Eu não consigo ficar 6 meses dentro de uma casa, dentro de um apartamento, que eu moro em apartamento. Eu preciso fazer, eu preciso sair de casa, eu preciso ver gente. Eu não consigo, é meu. Eu sou uma pessoa extremamente ativa, eu não tenho paciência de ficar esperando. Então, assim, é meu. E eu tô adotando tudo ditado para minha vida. Esse ano de 2023, eu adotei ditados para a minha vida. Sabe aquelas metas que você abre o livro e fala assim, essa aqui é a minha meta. E eu botei 2023. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Exatamente. Arrumei essa pra minha vida. Isso mesmo. Se eu quero fazer, eu vou fazer. Aí comecei a fazer beach tênis, o Alessandro busca as meninas, leva pro beach tênis, fica comigo, fica lá brincando de areinha. Eu fechei minha agenda mais cedo. Tem dia que eu chego atrasada porque... Doutora, encaixe, porque ele veio lá do não sei da onde, andou 3 mil quilômetros. Eu falo, então vamos. Aí eu chego atrasada, e aí... Mas é assim mesmo, a vida é essa. Vai se organizando, né? Tem dia que não leva pra natação. Quarta-feira eu busquei minha filha quase 7 horas da noite, eu não me bombei. Coitada, ficou lá. Mas cheguei lá, ela tava brincando, linda e maravilhosa, não teve problema.
Então, assim, vai! Vocês combinaram esse ditado aí, né? O quê? Como é que é? Quem quer faz. Quem quer faz, quem não quer Aqui, arruma ó. desculpa. Gente, Fala isso assim, toda semana quando eu tô. Quando quer dar uma desculpa, ela já... assim, é uma coisa que eu odeio, desculpa. eu também. A gente tem que se posicionar, né? Se não deu certo, a culpa é minha. Então, o que eu tenho que fazer pra melhorar? Eu falo isso muito pra ele. Ele fica, ai, não. Eu falei, não, peraí. Aqui a gerência é nossa, então o que na clínica, se acontece alguma coisa errada do que tá sobre o meu comando, a culpa é minha, por mais que tenha sido outra pessoa que fez. Eu que não geri. E a mesma coisa lá em casa. Eu falei, Simão, para de desculpa, vamos arrumar uma solução. E não fica falando que vai fazer, não. Faz. Mas é desse É jeito. isso, eu assim. Porque desculpa a gente arruma todo fazer. dia, né? Se for pra arrumar, Depois eu faço. Essa é clássica. Depois eu faço. Essa é boa. Não aconteceu Tenha porque calma. não fez, porque não quis. Pra mim é isso. Mas por isso que tem que ter as prioridades, né? Então a gente, assim, eu assim, faço todo o meu planejamento no sentido, o que eu quero? Esse ano, o que eu quero? Ó, eu faço triatlo, aí eu quero... fazer... Eu consegui colocar isso na minha... Não, mas é assim, eu quero fazer, eu decido, esse ano eu vou fazer uma maratona, esse ano eu vou fazer, vou viajar, né? A gente também tem que se organizar aí para ter esse momento em família, né? Vou viajar, então assim, eu costumo fazer todo esse planejamento e assim, não ter desculpa. Sim. Às vezes a gente tem alguma coisa, algum evento, eu vou dormir às vezes 1h da manhã e 5 horas eu Você tô tá lá. treinando. Porque assim, eu tenho um objetivo, né? Às vezes aquela noite eu não dormi bem, mas aí a outra eu vou dormir, né? Então, se a gente tem isso, tem o objetivo ali, planejamento, dá conta de tudo, né? O que você quiser, a Exatamente. gente consegue dar conta. E a gente consegue ver que parece que os filhos nos fortalecem. Eu vejo assim, até minha jornada profissional, às vezes tinha medo de cair, e muito pelo contrário. Acho que toda vez que eu tive filho, eu cresci profissionalmente. Não sei se é porque a gente fica com mais energia, com mais vontade, e assim, de se superar. Então, Filho é quase igual fazer boleto, né? Só que a diferença é que no boleto é eterno. Que daí você fica muito mais animada. Mas eu acho Trabalha com muito engraçado. mais Eu garra. tinha esse medo, assim, de não conseguir, e muito pelo contrário. Visualizando, eu só consigo ver que melhora a vida em todos os sentidos. Inclusive profissional. Não, com certeza. E essa questão de ter a garra ali é totalmente diferente. Você trabalhar ainda mais, né? A gente que tem a empresa, né? Que não é só o atendimento, né? A gente Não. tem que olhar tudo. E eu sou uma pessoa que desde sempre eu falo, vamos fazer o boleto ali, porque daí você fica com aquela dívida Sim. lá. E aí Eu sou a você favor trabalha, de fazer o boleto também, você eu sou trabalha em dessa. dobro ali com muito mais energia, né? E muito mais feliz, porque Com você tá lá certeza. atendendo e o negócio tá rendendo e vai indo e produz muito mais, A né? Suza me apresentou esse tal de boleto. Ficou viciado, né? Nossa, Agora não vou fazer outro, né? Ai, gente, mas assim, você viu, o papo tá ótimo, já, o tempo já tá estendido aí. Eu queria agora que cada um, agora nesse mês aí dos namorados, desse um recado aí. Nilson, pode começar, dando seu recadinho aí do mês do namorado. É mais ou menos o que a gente conversou hoje, né? Ter relacionamento vai ter seus altos, vai ter seus baixos, vai complicar. O importante é os dois batalhar junto, né? Saber que não tem fórmula mágica. Às vezes tá no início ali, tá ruim, vamos fazer um filho para ver se melhora. Não vai, pode ter certeza que tem que estar muito estruturado, muito bem. E depois que supera é uma maravilha, é bom demais. é muita alegria. Tem a parte ruim, vai ter sempre, mas é só alegria, é bom demais. Eu tô vivendo, brinco com a Lara, a gente tá vivendo um sonho com essas crianças, lugar que a gente tá morando. Tudo, né? Vida Nossa, profissional. Eu falo com a Lara, é muito bom esse momento nosso, sabe? É só agradecer a Deus mesmo e ficar melhor cada dia, né? E com criança você tem que ser melhor. Você tem que mostrar para nossas filhas realmente o que a vida proporciona de bom. E também mostrar as coisas ruins também, porque não é só coisa boa, não. Mas é isso. A melhor coisa que tem é você chegar do trabalho e mamãe! Cai as duas em cima de você. Oi! Mas você tem que separar.
se fosse hoje pra dar um recado em termos de, pensando no tema que seria Dia dos Namorados e com família, você pode ser uma excelente mãe e uma excelente esposa. As duas coisas, elas podem caminhar juntas. No começo, pode ter dar um ribiboco da parafuseta, mas depois o negócio se resolve quando você é mãe de primeira viagem. E ter paciência, porque tudo dá certo no final, gente. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Esse é meu lema hoje. A Joana também teria o mesmo lema, né? E o seu recadinho, Joana, pro Dia dos Namorados? Pro Dia dos Namorados, eu acho que para dar certo a gente tem que ter objetivos em comum, né? Tem que pensar que no futuro que a gente quer para nossa família, para os nossos filhos, os nossos valores. Tem que ter respeito, tem que ter admiração pro outro, um tem que apoiar a profissão do outro, né? Um adendo, assim, que eu não contei muito, quando eu conheci o Simão, ele fazia PSF, e ele tava, assim, bem conformado com essa vida de PSF. Eu falei, não, só caso se você fizer uma especialidade. Aí ele fez a residência, hoje ele é ortopedista, então, assim, hoje ele sabe o tanto que isso foi importante pro crescimento profissional dele. Ele seguiu outro caminho. Talvez, até se não tivesse eu, faria, mas assim, eu dei essa pressãozinha que graças a Deus deu certo. E assim, a gente ter essa admiração, um incentivar o outro e ter um bom diálogo, né? Então, assim, por alguns momentos a gente não teve um bom diálogo, hoje a gente tá procurando isso, a terapia ajuda, foi uma coisa assim que a gente não conversou muito sobre isso, mas assim, a gente começou a fazer terapia e ajudou muito nessa questão de conversar, porque se você não entende o que o outro quer, cada um fica na sua e vai virando uma bola de neve. Então, assim, o ponto-chave hoje, principalmente quando a gente tem mais coisas para resolver, uma casa para administrar, filhos para administrar, profissões, empresas diferentes para administrar, é muita coisa. Então, tem que ter diálogo, tem que ter admiração, tem que ter valores em comum. E eu acho que esse é o caminho pra gente dar certo, né? Tanto na família quanto na profissão. Porque também não adianta ser feliz na profissão e ser um fracasso na família, né? Com certeza. A gente tem que ter as nossas prioridades e a família tá em primeiro lugar, né? Sim. E como que é o seu recado, Simão? Bom, eu acho assim, que se eu fizer eu queria falar o que todo mundo falou aqui agora, porque eu acho que todo mundo falou de suma importância. Começar pela questão do entendimento, né, da palavra família, né? Eu acho que se existe uma família, o alimento dela é justamente o amor. Se a gente fala em Dia dos Namorados, eu gosto muito de falar uma coisa que o Dr. Jorge lá em Paraíso, Jorge Ivan, que até mandou uma mensagem ontem dizendo que aposentou, fiquei bem contente, mas ele apresenta a esposa como a minha eterna namorada, né? Ele apresenta para ela é a minha namorada, e é a esposa, mãe dos filhos, os filhos são médicos, né? Então eu falo isso, eu acho que a Joana, eu quero cada dia ter ela como a minha eterna namorada. Eu quero que os nossos filhos vejam esse amor dentro de casa. Eu quero conseguir passar esse amor que a gente tem para nossos filhos, o amor que ela tem pelos pais, o amor que eu tenho pelos meus pais, pelos meus irmãos. E a cumplicidade, a ética, o caminhar junto, as vontades, as realizações, os objetivos, né? E tentar também pegar um pouco mais, tentar fazer um pouco mais e não procrastinar tanto. Que isso eu vou deixar como um exemplo à mãe. Eu vou falar, né? todos os dias também agora. Mas eu acho isso, eu acho que essa mensagem para o Dia dos Namorados é assim, que lá eu quero me ver lá na frente, quando meus filhos estiverem nos dando, os netos, né, tendo seus filhos, suas famílias, que a gente consiga sempre ter esse amor, né? E essa questão de sempre ter esse namoro entre nós dois, porque eu acho assim, vai e vem altas brigas como se diz, momentos felizes, momentos tristes dentro de um casamento, né? Altos e baixos. Mas se você tem isso daí, um vai puxar o freio de mão e vai dizer, peraí, não vou deixar isso ir para esse lado, porque não é sadio, não é o que eu quero, o resultado não é o que eu quero, né? E sempre é assim, eu amo a minha esposa, eu amo a minha família, a família que ela conseguiu fazer com que nós tivéssemos, e assim,
eu agradeço sempre, né? Eu estou voltando para a igreja, eu estou participando mais com ela e nas minhas orações sempre eu encerro agradecendo a ela e agradecendo a Deus e agradecendo a todo o contexto, porque eu olho que minha vida está melhor, meu mundo está melhor com meus filhos e com a minha esposa, com a minha família e sempre, o hoje está sempre melhor que ontem, né? Então, poxa, então por que não, que eu não agradeço hoje se tá melhor do que ontem, né? Sim. Então, eu acho que é isso, eu acho que é muita coisa, né? A gente falou muita coisa aqui, mas é com emoção. É, legal. Não, eu acho que é isso, né? Assim, os dois, assim, o casal tem que se completar, né? Então, assim, não adianta um casal estar lá sempre querendo puxar o outro. Às vezes a gente estava comentando esses dias sobre isso, né? Às vezes tem um que está querendo puxar o outro para baixo. É importante isso, é o respeito, né? É o amor, né, do casal e aí a vida vai se tornando muito mais fácil, né? Muito mais leve. Mas eu queria agradecer esse dia, desejar um feliz Dia dos Namorados, né? Para todos aí que estão assistindo. E até o próximo IanoCast. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau.